Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 47 de Aprendendo Mais, estudo sobre os levitas. Item 1, Introdução. No vídeo de hoje, nós vamos estudar a respeito dos levitas e dos motivos que os levaram a ser escolhidos por Deus para oficiarem os serviços no tabernáculo. Veremos qual é a diferença entre tabernáculo e tenda da congregação. Veremos também por que os israelitas construíram um bezerro de ouro, devido a Moisés demorar a voltar quando estava no Monte Sinai, na presença de Deus. Certamente que o estudo de hoje nos ajudará a compreender melhor a figura dos levitas e também dos sacerdotes. Índice do estudo. Item 1, Introdução, que nós acabamos de ler. Item 2, quem foram os levitas? Item 3, quem foram os sacerdotes? Item 4, quais foram os serviços dos levitas? A seguir, o que era o tabernáculo? O que era a tenda da congregação? Qual é a diferença entre o tabernáculo e a tenda da congregação? Por que o povo construiu um bezerro de ouro? O touro Apis, deus do Egito. Por que os levitas foram escolhidos para o serviço dedicado a Deus? Conclusão, quadro resumo do estudo. Item 2. Quem foram os levitas? Os levitas eram descendentes de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. Eles formavam uma das 12 tribos de Israel. Após a conquista da terra de Canaã, no momento da divisão da terra, os levitas não ganharam herança na terra, pois a herança deles seria servir a Deus. Moisés e Arão pertenciam à tribo de Levi. Os descendentes de Arão foram instituídos sacerdotes e eles se dedicavam aos sacrifícios no templo. No livro de Números, capítulo 8, versículos 23 a 26, nós vemos que o serviço dos levitas começavam aos 25 anos e prestavam serviços até a idade de 50 anos. O texto bíblico diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão, porém ajudarão os seus irmãos na tenda da congregação no tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Item 3. Quem foram os sacerdotes? Deus escolheu a tribo de Levi para o seu serviço. Dentre as famílias dessa tribo, Deus escolheu a família de Arão para o serviço sacerdotal. O texto bíblico diz assim: Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Dessa forma, podemos ver que os sacerdotes eram da família de Arão, da linhagem de Arão. E esses são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Observação 1. Arão e seus filhos, que também eram da tribo de Levi, ficaram responsáveis pelo sacerdócio, enquanto os demais levitas auxiliavam nos serviços do tabernáculo e, posteriormente, do templo. Item 4. Quais eram os serviços dos levitas? Os jovens levitas começavam seu trabalho como assistentes dos sacerdotes e dos chefes dos levitas e iam progredindo para cargos mais altos, tais como porteiro, músico da orquestra, nos dias de Davi, e administrador. Veremos a seguir alguns serviços executados pelos levitas. Letra A. Cuidavam do tabernáculo e dos seus utensílios, inclusive no deslocamento dos móveis e utensílios durante a viagem pelo deserto. Letra B. Auxiliavam os sacerdotes a matar e esfolar os animais para o sacrifício. Letra C. Examinavam os leprosos conforme a prescrição da lei. Letra D. Recebiam os dízimos dos demais judeus, mas também entregavam seus dízimos aos sacerdotes, os descendentes de Arão. No reinado de Davi, com grandes reformas litúrgicas feitas por esse monarca de Israel, os levitas foram divididos em 4 classes. Número 1. Assistentes dos sacerdotes no trabalho do santuário. Número 2. Juízes e escribas. Número 3. Porteiros. E número 4. Músicos. Observação. Antes da conquista da terra de Canaã, não se fazia menção ao canto e à música como serviço dos levitas. O rei Davi teria sido responsável por inserir esse costume nas celebrações. Davi tocava harpa e tinha aptidão para a música. Muitos de seus salmos foram direcionados ao mestre de canto. A música foi uma atribuição dada aos levitas tardiamente. Item 5. O que era o tabernáculo? Grande tenda que serviu aos israelitas como santuário no deserto e lugar de encontro com Deus. A sua forma e os utensílios que devia conter são descritos detalhadamente em Êxodo capítulo 26. O tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão. Também recebe o nome de Tabernáculo do Testemunho. A referência é a Bíblia de Estudo Almeida de 1999. O tabernáculo em hebraico é chamado de Mishkan e traduzido como habitação ou moradia. O tabernáculo foi construído por ordem de Deus a Moisés e construído conforme as orientações recebidas. De acordo com o contexto do versículo, pode ser traduzido por santuário e até mesmo tenda da congregação. Veremos abaixo 3 versículos, nos quais o termo tenda da congregação não se refere à tenda armada por Moisés, mas sim ao tabernáculo. Por isso, quando esse termo for apresentado na Bíblia, é necessário analisar o seu contexto para saber exatamente se está se referindo à tenda da congregação de Moisés ou ao tabernáculo. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. No primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação.
E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo... À direita, as referências bíblicas nos quais o termo tenda da congregação foi utilizado, mas esse termo se refere ao santuário. Item 6. O que era a tenda da congregação? A tenda da congregação era uma tenda armada por Moisés fora do arraial como ponto de encontro com Deus. Ia até a tenda todo aquele que quisesse buscar ao Senhor. Era um local de encontro transitório e que precedia a construção do tabernáculo. Em Êxodo capítulo 33, versículo 7, o texto bíblico diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Item 7. Qual é a diferença entre o tabernáculo e a tenda da congregação? O tabernáculo e a tenda da congregação não se tratam do mesmo lugar, mas são distintos, conforme já analisado. Então, basicamente, pode-se concluir que a diferença entre o tabernáculo e a tenda da congregação é que o primeiro foi ordenado por Deus e o segundo foi construído voluntariamente por Moisés. A tenda da congregação era, portanto, um ponto de encontro com Deus, criado por Moisés e armado fora do arraial. Era um lugar voluntário, onde quem quisesse buscar ao Senhor poderia se dirigir até lá. Eu coloquei essa palavra versículos à direita para novamente a gente lembrar que em alguns momentos a tenda da congregação se refere ao tabernáculo e é somente o contexto do versículo é que vai nos mostrar se a tenda da congregação naquele versículo se refere ao tabernáculo ou à tenda construída por Moisés. Já o tabernáculo era um projeto do Eterno, idealizado para que ele pudesse habitar entre o povo. Todas as coordenadas para a construção do tabernáculo foram dadas por Deus a Moisés no livro de Êxodo, com os mais minuciosos detalhes sobre a arquitetura, os utensílios sagrados, as cerimônias e os rituais, bem como cada levita deveria servir e administrar no tabernáculo de acordo com a sua ascendência e cargos. Os sacrifícios eram realizados no tabernáculo e, mais tarde, somente no templo. Item 8. Por que o povo construiu um bezerro de ouro? Nos tempos antigos, a adoração ao touro era comum em muitas culturas. No Egito, o touro Apis era o objeto de culto. Certamente eles sofreram influência a respeito dessa prática, pois conviviam com os cultos aos deuses dos egípcios durante a escravidão. Alguns acreditavam que o Deus de Israel estivesse associado a uma divindade de bezerro por meio da associação religiosa e sincretismo. Pelos povos vizinhos dos egípcios e hebreus no Antigo Oriente Próximo, o touro selvagem foi amplamente adorado. Item 9. O touro Apis, deus do Egito. Em praticamente todas as civilizações da antiguidade, o touro selvagem, representado por uma imagem, estava relacionado a divindades. O touro representava a força, virilidade, energia, combate e fertilidade. Por isso estava muito identificado e relacionado à figura do faraó. Um dos bois considerados sagrados no Antigo Egito era o boi Apis, relacionado com Ptah e Osíris. Ele já era cultuado desde a fundação do Egito, em 3100 a.C., aproximadamente. De acordo com alguns historiadores, esse deus era um touro negro, de barriga e patas brancas, além de outras características.
Para os egípcios, era a expressão mais completa da divindade sob a forma animal. Eles o representavam por meio de estatuetas. Ao contrário de outras divindades, possuía apenas forma animal, sem ter representações humanas. Ele encarnava os deuses Osíris e Ptah. O animal recebia oferendas, participava de procissões. Um festival em sua homenagem durava 7 dias e o povo se reunia em Mênfis para ver os sacerdotes conduzirem o animal em uma procissão de louvor em meio a uma acolhedora multidão. Ao morrer, era mumificado, colocado em um sarcófago, e os ritos funerários duravam 60 dias. O povo ficava de luto, que somente terminava quando os sacerdotes encontrassem um touro com as mesmas características daquele que havia falecido. Um touro negro, barriga e patas brancas, cauda com 2 pontas de cores distintas, uma branca e outra preta, mancha branca em forma de águia ou abutre em seu dorso e outras características. Esse animal vivia em extremo luxo. Item 10. Por que os levitas foram os escolhidos para os serviços dedicados a Deus? Quando Moisés subiu ao monte Sinai, a fim de receber os 10 mandamentos, ele deixou os israelitas no arraial por 40 dias e 40 noites. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de ouro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Deus ordenou que Moisés descesse do monte, porque o povo tinha se corrompido. Moisés intercedeu para que Deus não destruísse o povo. Quando Moisés chegou ao arraial, viu o bezerro de ouro e as danças, pois o povo havia sacrificado, estava comendo, bebendo, dançando e se alegrando diante do bezerro de ouro. Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, pegou o bezerro de ouro, queimou-o, reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Em determinado momento Moisés clamou, dizendo que quem fosse do Senhor, que fosse até ele. Então todos os filhos de Levi se juntaram a Moisés, pegaram suas espadas e mataram naquele dia aproximadamente 3.000 idólatras. Nesse episódio, os levitas demonstraram zelo e fidelidade a Deus, que os escolheu para servi-lo. O livro de Deuteronômio nos fala a respeito da eleição da tribo de Levi. O texto bíblico diz assim: Por esse tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Números capítulo 10, versículos 8 e 9. No contexto desse versículo, nós vemos sobre a morte de Arão e o seu filho Eleazar oficiou como sacerdote em seu lugar. Item 11. Conclusão. O objetivo desse estudo foi apresentar algumas informações sobre os levitas que são muito mencionados nos textos bíblicos.
Dentre elas, nós vimos que os levitas são os descendentes de Levi, Moisés e Arão pertenciam à tribo de Levi. Vimos o motivo porque Deus os escolheu para oficiarem nos serviços do templo. Vimos sobre a linhagem sacerdotal de Arão, a diferença entre tabernáculo e a tenda da congregação. E, por fim, vimos o motivo que nos leva a crer o porquê de os israelitas terem feito um bezerro de ouro, que é o fato de terem sofrido influências do que eles viam no Egito em relação à adoração ao deus Touro Apis. Item 12, quadro resumo do estudo. É importante acompanhar o quadro resumo, a gente faz uma revisão, uma breve revisão sobre todo o estudo. No item 1, na introdução, falamos sobre o conteúdo do estudo. No item 2, os levitas são descendentes de Levi. Moisés e Arão pertenciam à tribo de Levi. Os levitas herdaram 48 cidades, dentre elas 6 eram cidades de refúgio. No item 3, os sacerdotes deveriam ser da linhagem de Arão. Vimos esse exemplo na genealogia de Esdras, no estudo sobre as genealogias. No item 4, dentre os serviços dos levitas estavam o cuidado do tabernáculo e dos seus utensílios, quando estavam no deserto. Examinavam os leprosos. Foram divididos em 4 classes nas reformas litúrgicas feitas por Davi: assistentes dos trabalhos no santuário, juízes e escribas, porteiros e músicos. Dentre outros serviços, também ajudavam a esfolar os animais para o sacrifício, conforme nós vimos no estudo. Item 5. O tabernáculo era uma grande tenda que servia de santuário no deserto. No item 6, nós vimos que a tenda da congregação era uma tenda armada por Moisés, fora do arraial, como ponto de encontro com Deus. No item 7, nós vimos a diferença: o tabernáculo construído por ordem de Deus. A tenda da congregação foi construída voluntariamente por Moisés. No item 8, o povo estava acostumado com a idolatria no Egito, e um dos seus deuses mais conhecidos era o Touro Apis. Tudo indica que, por ocasião da construção do bezerro de ouro, os israelitas tenham se reportado à figura desse deus para a sua construção. Item 9. O Touro Apis era um deus antigo dos egípcios, já sendo considerado uma deidade desde a fundação do Estado em 3100 a.C. Para os egípcios, o touro estava relacionado à personalidade do faraó, devido à sua força e virilidade. No item 10, os levitas foram escolhidos porque tiveram zelo e cuidado com a adoração ao Senhor, matando os idólatras que adoraram o bezerro de ouro. Item 11. Na conclusão, vimos a importância de se conhecer um pouco mais sobre os levitas, que são muito mencionados nos textos bíblicos. O conhecimento sobre os levitas nos ajuda a entender melhor os textos bíblicos. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 47 de Aprendendo Mais, estudos sobre os levitas. Não deixe de conferir na descrição do vídeo a sugestão de vídeo e as playlists. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.